O que há de errado com o mundo? Continuação da parte 1, o desabrigo do homem. Terceiro tópico, o novo hipócrita. Mas essa nova e nublada covardia política condenou o velho compromisso inglês à inutilidade. As pessoas começaram a ficar apavoradas com uma melhoria pelo mero fato de ela ser completa. Disseram que era utópico e revolucionário qualquer um poder realmente seguir seu próprio caminho e qualquer coisa poder ser realmente feita e levada a cabo. Compromisso costumava significar que a metade de um pão é melhor do que pão nenhum. Entre os estadistas modernos, contudo, parece significar que a metade de um pão é melhor do que o pão inteiro. Para estimular a discussão, tomo como ilustração o caso de nossos eternos projetos de lei educacional. Na verdade, conseguimos inventar uma nova classe de hipócrita. O hipócrita à moda antiga, um tarufo ou um pecksniff, era um homem cujos objetivos eram na verdade mundanos e práticos, embora ele os fizesse passar por religiosos. Mas o novo hipócrita é aquele cujos objetivos são realmente religiosos, embora ele os faça passar por mundanos e práticos. O reverendo Brown, ministro wesleyano, declara firmemente que não se importa com os credos, mas somente com a educação. Entretanto, a verdade é que o mais desvairado wesleyanismo aflige-lhe a alma. O reverendo Smith, da Igreja da Inglaterra, explica com graciosidade e a maneira oxfordiana que para ele só existe uma preocupação: a prosperidade e a eficiência das escolas. Mas, na verdade, todas as perversas paixões de um cura estão urrando dentro dele. Há uma luta de credos sob a máscara de diplomacia. Creio que esses reverendos gentlemen estão prejudicando a si mesmos. Creio que são mais piedosos do que gostariam de admitir. Não expugnem a teologia como se um erro fosse, embora muitos assim o pensem. Eles simplesmente as ocultam, como fariam com um pecado. O Dr. Clifford não aspira menos atmosfera teológica do que o Lord Halifax. Nota de rodapé. Edward Wood, 1881-1959, político conservador britânico. Era anglo-católico devoto. Fim da nota. Mas eles aspiram a atmosferas diferentes. Se o Dr. Clifford apregoasse abertamente o puritanismo e o Lord Halifax apregoasse abertamente o catolicismo, algo poderia ser feito por eles. Todos nós somos, espera-se, imaginativos o bastante para reconhecer a dignidade e a distinção de outra religião, como o islamismo ou o culto a Apolo. Estou perfeitamente preparado para respeitar a fé de outro homem. Mas é demais pedir que eu respeite sua dúvida, suas hesitações e ficções mundanas,
suas barganhas e fantasias políticas. A maioria dos não conformistas, com um conhecimento instintivo da história da Inglaterra, é capaz de ver algo poético e nacional no arcebispo da Cantuária, enquanto o arcebispo da Cantuária é quando ele banca o estadista britânico irracional que eles ficam, com toda razão, irritados. A maioria dos anglicanos, com um gosto pela coragem e simplicidade, é capaz de admirar o Dr. Clifford enquanto ministro da Igreja Batista. É quando ele diz que é um simples cidadão que ninguém mais acredita nele. Mas o caso é, na verdade, ainda mais curioso. O único argumento que se usava a favor de nossa vaga incredulidade era o de que ela, ao menos, nos havia livrado do fanatismo. Mas ela não chega a fazer nem isso. Pelo contrário, cria e renova o fanatismo com uma força assaz peculiar. Isso é a um tempo tão estranho e tão verdadeiro que chamarei a atenção do leitor para a questão, tratando-a com um pouco mais de minúcia. Algumas pessoas não gostam da palavra dogma. Felizmente, elas são livres e têm uma alternativa. Para a mente humana, há somente duas coisas: dogma e preconceito. A Idade Média foi uma época racional, uma era de doutrina. Nossa era é, a melhor das hipóteses, uma época poética, uma era de preconceito. Uma doutrina é um ponto definido. Um preconceito é uma direção. Um boi pode ser comido, mas um homem não deve sê-lo. Isso é uma doutrina. Comer o mínimo possível do que quer que seja. Isso é um preconceito que às vezes recebe o nome de ideal. Ora, uma direção é sempre muito mais fantástica do que um plano. Preferiria ter o mais arcaico mapa de estrada de Brinton até uma recomendação genérica para virar à esquerda. Duas linhas retas, quando não paralelas, hão de encontrar-se no final. Mas duas curvas podem retorcer-se eternamente sem se tocarem. Um par de namorados pode caminhar ao longo da fronteira entre a França e a Alemanha, um de um lado, outro do outro, até que eles digam, de maneira não vaga, para se afastarem um do outro. Essa é uma parábola muito verdadeira sobre a capacidade que tem nossa moderna vagueza de desorientar e separar os homens, como numa serração. Não só um credo une homens, como também uma diferença de credo pode uni-los, contanto que seja uma diferença clara. As fronteiras unem. Muitos muçulmanos magnânimos e muitos nobres cruzados estiveram bem mais próximos uns dos outros, pois eram ambos dogmatistas, do que quaisquer dois agnósticos sem lar, lado a lado, num banco de capela do Sr. Campbell. Digo que Deus é uno, e digo que Deus é uno, mas também trino. É apenas o começo de uma bela amizade contenciosa e varonil. Mas nossa época está prestes a transformar esses credos em tendências. Dirá ao trinitário
que continue adepto da multiplicidade, pois isso faz parte de seu temperamento. Mais tarde ele aparecerá com uma trindade de 333 pessoas. Enquanto isso, o muçulmano converter-se-á num monista, caindo numa tremenda decadência intelectual. Aquele indivíduo anteriormente saudável será forçado não só a admitir que há um só Deus, mas que também que não há nada além dele. Depois de terem seguido por tempo suficiente a centelha de seus próprios narizes, como faz o Dong, entre aspas, nota de rodapé, referência ao Dong, do poema The Dong with a Luminous Nose, de Edward Lear, fim da nota. Eles aparecerão de novo, o cristão como politeísta e o muçulmano como panegoísta. Ambos loucos e ainda mais incapazes de se entenderem. Passa-se exatamente o mesmo com a política. Nossa imprecisão política divide os homens, não nos une. Os homens caminharão pela beira de um abismo se o tempo estiver bom, mas se afastarão dele se houver neblina. Assim também um Tory pode caminhar pelas margens do socialismo, se souber o que é socialismo. Mas se lhes disserem que socialismo é um espírito, uma atmosfera sublime, uma tendência nobre e indefinível, ele então se afastará, e com toda razão. Pode-se, com uma discussão, chegar a uma asserção, mas é somente com um fanatismo sadio que se pode chegar a uma tendência. Dizem-me que o método japonês de luta não consiste em acossar repentinamente, mas em entregar-se repentinamente. Eis uma das muitas razões por que não gosto da civilização japonesa. Usar a rendição como arma é o que há de pior no espírito do Oriente. Mas não há seguramente força tão difícil de combater quanto a força fácil de conquistar. Aquela que sempre cede para logo depois recuperar-se. Tal é a força de um grande preconceito impessoal, como o possui o mundo moderno, em tantos aspectos. Contra isso não há outras armas, senão uma sanidade mental de aço, uma firme resolução de não dar ouvidos aos modismos e de não se deixar infectar por doenças. Em suma, numa época de preconceitos, a fé racional precisa ter por couraça o preconceito, assim como numa época lógica, ela se munia de lógica. Mas a diferença entre os dois métodos mentais é marcante e inequívoca. A diferença essencial é esta: preconceitos são divergentes, ao passo que pecados estão sempre colidindo. Os crentes se chocam entre si, ao passo que os intolerantes não se interpõem uns no caminho dos outros. Um credo é algo coletivo, até seus pecados são compartilháveis. Já um preconceito é algo privado, até sua tolerância é misantrópica. O mesmo se dá com as nossas opiniões atuais. Não se põem umas nos caminhos das outras. Um jornal Tory e um jornal radical não contestam um ao outro. Eles simplesmente se ignoram. Um debate genuíno
aquela discussão acalorada e limpa diante de um público comum tornou-se muito rara em nossa época, pois o debatedor sincero é, acima de tudo, um bom ouvinte. O entusiasta realmente ardente nunca interrompe. Ele escuta os argumentos do adversário com avidez, com que um espião escutaria os planos do inimigo. Mas se você empreender hoje uma discussão com um jornal moderno cuja posição política é oposta à sua, descobrirá que não se admite meio termo entre violência e fuga. Você receberá ou insultos ou silêncio. Um editor moderno não deve ter ouvido atento que acompanha a língua honesta. Pode ser surdo-mudo, a isso chama dignidade, ou pode ser surdo-barulhento, a isso chamam jornalismo mordaz. Em nenhum dos casos há controvérsias, pois o objetivo dos combatentes dos partidos modernos é dar seus disparos fora do alcance do ouvido. Só há um remédio para tudo isso: a afirmação de um ideal humano. Ao tratar dele, tentarei ser o menos transcendental que me permita a conformidade com a razão. Basta dizer que, a menos que tenhamos alguma doutrina pregando a divindade do homem, todos os abusos podem ser perdoados, já que a evolução pode dar-lhes uma utilidade. Será fácil para o plutocrata científico sustentar que a humanidade adaptar-se-á a qualquer condição que agora consideramos perniciosa. Os velhos tiranos invocam o passado. Os novos tiranos invocarão o futuro. A evolução produziu a lesma e a coruja. Ela é capaz de produzir um trabalhador que não precisa de mais espaço que uma lesma e de mais luz que uma coruja. O empregador não pensaria duas vezes antes de mandar um cáfir trabalhar debaixo da terra. Este logo se converterá em animal subterrâneo, qual toupeira. Ele não tem por que hesitar em mandar um mergulhador segurar a respiração nos mares profundos. Este logo se converterá num animal subaquático. Os homens não têm que se preocupar em alterar as condições. As condições se encarregarão de alterá-los. A cabeça pode ser golpeada até caber no chapéu. Não rachemos os grilhões do escravo. Rachemos o escravo até que se esqueça dos grilhões. Para todos esses argumentos modernos a favor da opressão, só há uma resposta adequada. Há um ideal humano permanente que não pode ser confundido nem destruído. O homem mais importante da terra é o homem perfeito, que aqui não há. A religião cristã revelou especialmente a sanidade fundamental de nossas almas, ao sustentar esta ideia da verdade encarnada e humana. Nossas vidas e leis não são julgadas pela divina superioridade, mas apenas pela perfeição humana. É o homem que é a medida, diz Aristóteles. És o filho do homem, dizem as Escrituras, que irá julgar os vivos e os mortos. A doutrina, pois, não causa dissensões. Na verdade, só uma doutrina é capaz de curá-las. É preciso que nos perguntemos, ainda que grosseiramente, que configuração abstrata e ideal do Estado
ou da família poderia saciar a fome do cidadão. Isto sem nos preocuparmos em saber se conseguiremos ou não levá-la a cabo. Mas quando chegamos a perguntar qual a necessidade dos homens normais, qual o desejo de todas as nações, qual a causa ideal, ou a estrada, ou a regra, ou a república, ou o rei, ou o clero ideal, então nos deparamos com uma estranha e irritante dificuldade própria do presente tempo, e precisamos parar por um instante e examinar o obstáculo. Quarto tópico: o medo do passado. As últimas décadas foram marcadas por um cultivo especial da romantização do futuro. Parece que desistimos de entender o que aconteceu e, com uma espécie de alívio, voltamos-nos para o outro lado, movidos por um firme propósito de dizer o que há de acontecer, o que aparentemente é muito mais fácil. O homem moderno já não preserva recordações de seu bisavô, mas compromete-se a escrever uma detalhada, autoritativa biografia de seu bisneto. E, em vez de tremermos ante os espectros dos mortos, nós estremecemos de maneira abjeta ante a sombra de um nascituro. Esse espírito parece estar em toda parte, até mesmo na criação de uma forma de romance futurista. Sir Walter Scott, no alvorecer do século XIX, é o representante do romance do passado. O senhor H.G. Wells, no alvorecer do século XX, é o representante do romance do futuro. Sabemos que a velha história deveria começar assim. Numa noite de inverno, podiam-se ver dois cavaleiros. A nova história começará assim. Numa noite de inverno, ver-se-ão dois aviadores. A mudança tem lá seus encantos. Há algo de intrépido, conquanto excêntrico, em contemplar tantas pessoas travando repetidas vezes as batalhas que ainda não se deram. Em contemplar pessoas que ainda ardem ao recordarem a manhã do dia seguinte. Um homem à frente de seu tempo é-nos hoje uma expressão bastante familiar. Mas falar em um tempo à frente de seu tempo, seria no mínimo bizarro. Porém, depois de ter sido condescendente com esse inofensivo elemento de poesia, com essa perversidade tão humana, não hesitarei em sustentar aqui que esse culto do futuro não é apenas uma fraqueza, senão uma covardia da época. O mal específico de nossa época está em que até a combatividade é fundamentalmente amedrontada e o jingoísta é desprezível, não porque impudente, mas porque tímido. Se os armamentos modernos não excitam a imaginação como as armas e os brasões das cruzadas, isso não está fundado numa razão de beleza ou feiura visual. Há modernos navios de guerra tão belos quanto o mar e antigas proteções de nariz tão feias quanto os próprios narizes normandos.
A atmosfera da feiura, que envolve nossa guerra científica, é apenas uma emanação do pânico maligno que jaz em seu cerne. A carga das cruzadas era de fato uma carga levada por amor a Deus, selvagem consolo dos bravos. A carga dos armamentos modernos não é carga coisa nenhuma, é debandada, é retirada, fuga de demônio que virá pegar os retardatários. É impossível imaginar o cavaleiro medieval falando das lanças francesas, cada vez maiores, com o mesmo tom empolgado com que hoje se fala sobre os navios alemães cada vez maiores. O homem que apelidou a escala da água azul de escola do pânico azul proferiu uma verdade psicológica que a própria escola dificilmente negaria. Até mesmo o padrão de duplicação de força se chega a ser uma necessidade real. É, em certo sentido, uma necessidade degradante. Nada houve que tenha alienado mais mentes magnânimas dos empreendimentos do Império do que o fato de apresentá-los sempre como defesas furtivas ou improvisadas contra um mundo de fria rapacidade e medo. A Guerra dos Boers, por exemplo, não se fundou tanto na crença de que estávamos fazendo o certo, quanto na crença de que os Boers e alemães estavam provavelmente fazendo algo errado, guiando-nos, como se disse naquele momento, para o mar. O senhor Chamberlain, creio eu, disse que a guerra era uma pluma em seu chapéu. E assim foi, uma pluma branca de covardia. Ora, este momento, este mesmo pânico primário, que noto em nossa arremetida em direção aos armamentos patrióticos, noto-o também em nossa arremetida em direção às visões futuras da sociedade. A mente moderna vê-se forçada na direção do futuro, pela sensação de fadiga, não isenta de terror, com que contempla o passado. Ela é propelida para o futuro. Para usar uma expressão popular, é arremessada para meados da semana que vem. E a espora que a impulsiona avidamente não é uma afeição genuína pela futuridade, pois a futuridade não existe, pois que ainda é futura. É antes um medo do passado, um medo não só do mal que há no passado, senão também do bem que há nele. O cérebro entra em colapso ante a insuportável virtude da humanidade. Houve tantas fés flamejantes que não as podemos suportar. Houve heroísmos tão severos que não somos capazes de imitá-los. Empregaram-se esforços tão grandes na construção de edifícios monumentais ou na busca da glória militar que hoje nos parecem, há um tempo, sublimes e patéticos. O futuro é um refúgio onde nos escondemos da competição feroz de nossos antepassados. São as gerações passadas, não as futuras, que vêm bater à nossa porta. Como disse Heinlein, é agradável fugir para a rua do adeus, onde se encontra a hospedaria do nunca.
Nota de rodapé. William Ernest Henley, 1849 a 1903. Poeta, editor e crítico britânico. Fim da nota. É aprazível brincar com crianças, em especial com crianças ainda não nascidas. O futuro é uma parede branca, na qual cada homem pode escrever seu próprio nome, tão grande quanto queira. O passado já está abarrotado de rabiscos ilegíveis, de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Michelangelo, Napoleão. Posso moldar o futuro, tão estreito quanto eu mesmo. Já o passado tem por obrigação ser tão amplo e turbulento quanto a humanidade. E o resultado desta atitude moderna é este: os homens inventam novos ideais porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para a frente, porque têm medo de olhar para trás. Ora, não há na história uma única revolução que não seja uma restauração. Dentre as muitas coisas que me fazem ter dúvida quanto ao hábito moderno de fixar os olhos no futuro, nenhuma é mais forte do que esta. Todos os homens da história que fizeram algo pelo futuro tinham os olhos fixos no passado. E não é preciso mencionar o Renascimento, pois o nome fala por si próprio. A originalidade de Michelangelo e Shakespeare principiou com o desenterrar dos vasos manuscritos e velhos. O ardor selvagem dos poetas ergueu-se sem dúvida da tranquilidade dos antiquários. Assim também o ressurgimento medieval foi uma recordação do Império Romano. Assim também a Reforma voltou os olhos para a Bíblia e os tempos bíblicos. Assim também o moderno movimento católico voltou os olhos para os tempos da patrística. Também aquele movimento moderno que tantos considerariam o mais anárquico de todos é, em certo sentido, o mais conservador de todos. Nunca o passado foi tão venerado pelos homens quanto na Revolução Francesa. Os revolucionários invocaram a pequenas repúblicas de antiguidade com a confiança plena de quem invoca dos deuses. Os sans-culottes acreditavam, como seu nome pode sugerir, num retorno à simplicidade. Eles acreditavam piamente num passado remoto, que há quem chame de passado mítico. Por alguma estranha razão, o homem precisa sempre plantar suas árvores frutíferas num cemitério. O homem só pode encontrar vida entre os mortos. Ele é um monstro disforme, com os pés virados para frente e o rosto para trás. Pode criar um futuro luxuoso e gigantesco, conquanto que pense no passado. Quando tenta pensar no futuro em si, sua mente diminui, até transformar-se num pontinho minúsculo de imbecilidade, a que muitos chamam nirvana. O amanhã é a górgona. O homem não deve mirar senão seu reflexo no reluzente escudo do ontem. Se olha diretamente, transforma-se em pedra. Tal foi o destino de todos aqueles que realmente viram o destino e o futuro como algo claro e inevitável. Os calvinistas, com sua perfeita crença na predestinação, foram transformados em pedra.
os modernos cientistas sociais, com sua excruciante eugenia, foram transformados em pedra. A única diferença está em que os puritanos converteram-se em estátuas solenes e os eugenistas em estátuas algo engraçadas. Contudo, há uma característica do passado que, mais do que todas as outras, desafia e deprime os modernos, levando-os a um futuro sem traços característicos. Refiro-me à presença no passado de grandes ideais não cumpridos e, por vezes, abandonados. A contemplação desses esplêndidos fracassos é melancólica para uma geração impaciente e um tanto mórbida. Mantém-se um estranho silêncio sobre eles, às vezes um silêncio inescrupuloso. Foram completamente banidos dos jornais e quase completamente dos livros de história. Com alguma frequência, hão de dizer-lhe, por exemplo, numa exaltação do porvir, que estamos encaminhando na direção dos estados da Europa. Mas empregarão todo o zelo em esconder-lhe a verdade. E, na verdade, estamos nos afastando dos Estados Unidos da Europa, e que tal já existiria literalmente em Roma, e, sobretudo, na Idade Média. Nunca admitem que os ódios internacionais, a que chamam bárbaros, são, na verdade, muito recentes, frutos do colapso do Sacro Império Romano. Ou dirão ainda que está para ocorrer uma revolução social, um grande levante dos pobres contra os ricos, mas nunca insistirão em que a França já fez sua magnífica tentativa sem qualquer ajuda e que nós e o mundo inteiro permitimos que fosse pisoteada e esquecida. Afirmo terminantemente que não há nada tão marcante na escrita moderna quanto a predição de tais ideais no futuro, combinada à ignorância deles no passado. Qualquer um pode prová-lo por si mesmo. Leia quaisquer 30 ou 40 páginas, ou panfletos advogando paz na Europa, e você verá quantos deles louvam os papas e imperadores antigos por conseguires manter a paz na Europa. Leia um bocado de ensaios e poemas em louvor da social-democracia, e você verá quantos deles louvam os antigos jacobinos, que criaram a democracia e por ela morreram. Essas ruínas colossais são para o homem moderno apenas enormes monstruosidades. Ele olha para trás, para o vale do passado, e vê uma perspectiva de esplêndidas, mas inacabadas cidades. Estão inacabadas nem sempre por causa de inimigos ou acidentes, mas muitas vezes por inconstância, por fadiga mental ou por cobiçarem filosofias estrangeiras. Nós não só deixamos por fazer as coisas que deveríamos ter feito, mas também deixamos por fazer as coisas que queríamos fazer. É muito comum ouvir a sugestão
de que o homem moderno é herdeiro de todas as épocas, que tirou o que havia de bom em cada um dos sucessivos experimentos humanos. Não sei que resposta dar a isso, a não ser pedir ao leitor que contemple o homem moderno da mesma forma como acabo de olhar para ele, no espelho. Será mesmo verdade que você e eu somos duas torres radiantes construídas a partir das mais altaneiras visões do passado? Será que satisfazemos todos os grandes ideais históricos, um após o outro, desde nosso desnudo antepassado, que era bravo bastante para matar um mamute com uma faca de pedra, passando pelo cidadão grego e o santo cristão, até nosso avô ou bisavô, mortos a sabre pelo Manchester Yeomanry ou a tiro de 48? Será que ainda somos fortes o bastante para lancear mamutes, mas agora também delicados o bastante para poupá-los? Há no mundo algum mamute que já tenhamos lanceado ou poupado? Quando nos negamos abertamente a hastear a bandeira vermelha e a abrir fogo por detrás de uma barricada, como faziam nossos avós, nós o fazemos por deferência aos sociólogos ou aos soldados? Será que ultrapassamos o guerreiro e passamos à frente do santo asceta? Temo que só tenhamos ultrapassado o guerreiro no sentido físico de que provavelmente fugiríamos dele. E se passamos à frente do santo asceta, temo que tenhamos passado por ele sem prestar-lhe reverência. Isso é, primeira e principalmente, o que quero dizer com estreiteza das novas ideias. O efeito limitador do futuro. Nosso idealismo profético moderno é estreito porque sofreu um persistente processo de eliminação. Precisamos pedir coisas novas, pois não nos é permitido pedir coisas velhas. Essa postura geral baseia-se na ideia de que já conseguimos tudo que de bom se poderia conseguir das ideias do passado, mas não conseguimos extrair delas todo o bem. E mais, talvez agora já não estejamos extraindo delas bem nenhum. E a necessidade aqui é uma necessidade de liberdade absoluta, tanto para a restauração quanto para a revolução. Atualmente é comum lermos sobre valor da audácia, com que um rebelde ataca uma tirania decrépita ou uma superstição antiquada. Na verdade, não há coragem alguma em atacar coisas decrépitas ou antiquadas, não mais do que em dispor-se a travar uma luta de boxe com o avô de alguém. O homem realmente corajoso é aquele que afronta tiranias tão jovens quanto amanhã e as superstições tão frescas quanto as primeiras flores.
O único livre pensador autêntico é aquele cujo intelecto está tão livre do futuro quanto do passado. Tão pouco se preocupa com o que será, quanto que o que já foi. Só lhe preocupa o que deve ser. E, para meu atual propósito, devo insistir de maneira especial nesta independência abstrata. Já que tem de discutir o que há de errado, eis uma das primeiras coisas que está errada. A profunda e silenciosa suposição moderna de que as coisas do passado tornaram-se impossíveis. Há uma metáfora que muito apraz os modernos. Eles sempre dizendo: você não pode atrasar o relógio. Aí a réplica simples e óbvia é: posso sim. Um relógio, enquanto peça construída por um homem, pode voltar, pela ação do dedo humano, a qualquer horário ou número. Do mesmo modo, a sociedade, também uma construção humana, pode ser reconstruída, conforme qualquer plano que já existiu. Ainda outro provérbio: que bem faz a cama, bem nela se deita. Mais uma vez temos uma mentira. Se arrumo a cama de maneira desconfortável, posso rearrumá-la, por Deus. Poderíamos restabelecer a heptarquia ou as carroças que quiséssemos. Levaria, por certo, um bom tempo para fazê-lo, e seria algo altamente não recomendável. Mas não seria impossível como trazer de volta a sexta-feira passada. Esta é, como eu disse, a primeira liberdade que reivindico: a liberdade de restaurar, de restabelecer. Reivindico o direito de propor como solução o velho sistema patriarcal de um clã das terras altas escocesas. Se com isso, parece-me, puder eliminar o maior número de males. Não há dúvida de que poderia eliminar alguns males, como, por exemplo, o sentido não natural de obedecermos a estrangeiros frios e ríspidos, a simples burocratas, a policiais. Reivindico o direito de propor a total independência das pequenas cidades gregas e italianas, a soberania das cidades de Brixton e Brompton. Se esse me parecer o melhor caminho de pôr fim aos nossos problemas, seria uma saída para alguns de nossos problemas. Não poderíamos, por exemplo, ter, num pequeno estado, essas enormes ilusões sobre os homens, ou medidas cabíveis que os grandes jornais nacionais e internacionais alimentam. Não há como persuadir uma cidade-estado de que o Sr. Bate é inglês ou de que o Sr. Dillon é um fascínora, assim como não é possível persuadir um vilarejo de Hampshire de que o maior beberrão da vila é abstêmio, ou de que o idiota da vila é um estadista. Nota de rodapé em Bate. Alfred Bate, 1853 a 1906. Magnata alemão, mudou-se para Londres em 1888,
onde passou a controlar seus negócios, dentre os quais destacava-se a exploração de diamantes e ouro na África do Sul. Nova nota de rodapé em Dillon. John Dillon, 1851 a 1927, político irlandês, último líder do Partido Parlamentar Irlandês. Fim da nota de rodapé. Entretanto, não proponho que os Browns ou os Smith, de fato, sejam separados sob tartãs diferentes. Sequer proponho que Clapham, bairro do subúrbio de Londres, declare sua independência. Só declaro a minha independência. Só reivindico o poder eu escolher entre todas as ferramentas do universo. E não admitirei que nenhuma delas esteja sem fio só porque já foi usada. Terminou a leitura de hoje. A gente continua no próximo capítulo. Até lá. Pois não quer desligar esse diacho. Desligue. Desligue.